boa tarde e bom dia para todos que costumam acompanhar esse programa, essa explicação das leituras do domingo. Nós já estamos no 32º domingo do tempo comum, quase pelo final do tempo comum do ano A. E nos 3 últimos domingos, isto é, 32º, 33º, 34º, que esse último se chama Festa de Cristo Rei, nós temos textos assim que fazem uma espécie de balanço da vida, nos convidam a fazer um balancete de nossa vida com Deus e com os irmãos. Então vejamos aqui a primeira leitura, que é do livro da Sabedoria. Capítulo 6, versículos 12 a 16. Leitura do livro da Sabedoria. A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga, não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. E quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado. Pois ela mesma sai à procura dos que a merecem. Cheia de bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Palavra do Senhor. O Salmo responsorial, ele está também nessa tensão da busca, da procura. Eu leio só a primeira estrofe. A minha alma tem sede de vós, e vos deseja, ó Senhor. E o evangelho deste domingo é também do evangelho de Mateus. E como eu falei, se faz uma espécie de balancete final. Então Mateus tem algumas parábolas para falar do final dos tempos e daquilo que na tradição católica, também no catecismo, se fala as últimas coisas que acontecem: morte, juízo, inferno ou paraíso. Então vejamos esta parábola que Jesus conta. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós.
é melhor irdes comprar dos vendedores. E enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai atentos, vigiando, porque não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, comentando um pouco a primeira leitura, aqui é um livro que está quase chegando ao tempo de Jesus. Alguns até pensam que ele foi concluído, começou lá pelo ano 30 ou 50 antes de Cristo, e pode ter sido concluído depois que Jesus morreu. Então, mas isso, um livro que não foi escrito exatamente lá em Jerusalém, mas numa colônia muito grande de judeus no Egito, em Alexandria. Então, aqui, quando se fala da sabedoria, a gente tem que logo pensar: sabedoria é o próprio Deus. Para nós, é Jesus. São Paulo fala, de fato, que Jesus é a sabedoria. A sabedoria, então, resplandecente e sempre viçosa. Bom, ele compara com a natureza. Quer dizer, como é que nós podemos ler a presença de Deus entre nós? Nas pessoas que nós servimos, sorriso das crianças, alegria dos jovens, e também na idade madura, os idosos, etc. Então, até no brilho dos olhos das pessoas, nós podemos perceber a presença de Deus, Deus que nos ama. Então, a sabedoria, ela é facilmente contemplada para aqueles que a amam, e é encontrada por aqueles que procuram. Então, supõe esse encontro nosso com sabedoria, com Deus, o nosso amor. O amor que busca a pessoa amada. Deus como uma pessoa, para nós cristãos, é a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito do amor. Então ela diz assim, ela até se antecipa àqueles que a procuram. A salvação nós temos que procurar. Mas Deus como que chega ao nosso encontro, ao encontro desse nosso desejo de salvação, de união, de amor. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Quando ela abre a porta, a sabedoria já está ali. Sabedoria que nós podemos contemplar também na natureza, no encontro com as pessoas, encontrarmos com aqueles que são e aquelas que são imagem e semelhança do Criador. Então ela é cheia de bondade. Ela é cheia de bondade, é amor. Por isso que ela vem ao nosso encontro quando nós a procuramos. O Evangelho, então, está na perspectiva também do final dos tempos. São parábolas do final do Evangelho de Mateus. E hoje ele conta aquela parábola chamada das 10 virgens. Então, vamos ler o texto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo.
Então, esse texto mostra de novo também uma festa. O nosso encontro com Deus é uma festa. Mas essa festa, ela é vivida na sabedoria de Deus. Então podemos imaginar aquelas moças prudentes, elas levaram uma reserva de óleo, porque não se sabia o horário que viria o noivo. E elas deveriam então acompanhar o noivo ao encontro da noiva, com as suas amigas. Então era a festa que importava, mas não festa para aquelas imprudentes. Eu vou lá para aquela festa. Mas elas tinham uma tarefa de acompanhar o noivo, iluminar a festa com as lâmpadas que elas levavam. Então essas imprudentes na hora chegaram, quando viram lá, quando foram acordadas, então começaram a preparar as coisas, mas provavelmente não apagaram as lâmpadas. Então o óleo foi se queimando daquelas que não trouxeram. Você poderia me emprestar um pouco do seu óleo? A outra também assim, não dá. A gente vai estragar a festa. Vai faltar óleo, o azeite, para nós e para vocês. Então a festa não vai ter graça. E assim deram um conselho. Vocês vão lá para a venda aí, né? Acordem lá o proprietário da venda e vê se esse proprietário vende para vocês. Elas foram, nesse meio tempo veio o noivo, e as que estavam preparadas acompanharam o noivo. E as outras chegaram atrasadas. A porta tinha sido fechada, a porta da festa, e começaram a bater, mas ele chega lá, vê quem era. Eu não conheço vocês. E ficaram do lado de fora. Isso é triste, né? A gente poderia pensar, mas bem que aquelas que tinham mais óleo podiam ser mais caridosas, ter mais amor, mais solidárias. Mas não é isso que conta a parábola. Quer dizer, nós temos que estar unidos. E nós sentimos agora, durante a pandemia, como é importante as famílias estarem unidas, se protegendo os filhos. Mesmo quando vão para o trabalho, eles têm a preocupação com os filhos, com a família. E quanta gente que se solidariza, vê aquelas pessoas, moradores de rua, número que aumentou nas grandes cidades, porque as pessoas tinham biscates e, como se evita ou se deve evitar aglomerações, perderam o seu ganha-pão. Então, muitas vezes não puderam mais pagar o aluguel e estão na rua. Então, essa circunstância mostra que a gente tem que ser solidário, mas, por outro lado, tem que ser prudente. Isso já na primeira leitura se diz que meditar sobre a sabedoria é a perfeição da prudência. Uma pessoa distraída também não pensa muito. Mas uma pessoa que reserva o seu tempo para o encontro com Deus, terá mais facilidade de também descobrir que Deus está nas pessoas, nos pobres, nos necessitados, nos doentes, nos sofredores. Então essa é um pouco da mensagem para nós que estamos concluindo este ano e temos que estar preparados, né? Deus é amor. Ele nos busca, como diz a primeira leitura, mas nós também temos que buscá-lo. Buscá-lo com alegria, viver na sua presença com alegria. Então que esses pensamentos nos ajudem não só a participar da Eucaristia ou transmitida pela televisão ou presencial com todas as preocupações ou precauções, e para poder então saborear melhor essa alegria do encontro com o Senhor. Que assim seja.